Estivemos considerando muitos problemas atinentes à nossa vida cotidiana, pois sem a compreensão desses cotidianos problemas de conflito, avidez, inveja, ambição, agonias do amor, sem a completa compreensão deles, é totalmente impossível a uma pessoa descobrir por si própria se algo existe além das coisas construídas pelo cérebro. A respeitável moralidade da rotina diária, as invenções das numerosas igrejas do mundo inteiro, o muito óbvio ponto de vista materialista e a atitude intelectual perante a vida. Bom, a meu ver, todo problema humano que continua a ser um problema há de inevitavelmente embotar e insensibilizar a mente, porque esta fica a dar voltas e mais voltas, sem conseguir sair de sua confusão e aflição. É, portanto, vitalmente necessário compreender e liquidar cada problema logo que surge. Creio que raros dentre nós compreendemos que qualquer problema humano que não seja imediatamente resolvido confere à mente um senso de continuidade, com infinito conflito, que torna a mente insensível, embotada e estúpida. Esse fato precisa ser claramente compreendido. É necessário, igualmente, compreender que não estamos falando com base em nenhum sistema de filosofia ou considerando a vida segundo determinada linha de pensamento. Como sabeis, temos examinado várias questões, mas não de um ponto de vista oriental ou ocidental. Tratamos de cada problema, não como cristãos ou hinduístas, ou budistas, ou de qualquer outro ponto de vista tendencioso, porém, tão só como entes humanos racionais, inteligentes, livres de tendências e neuroses. Desejo apreciar nesta manhã uma questão importante, ou seja, a morte. Não só a morte do indivíduo, mas também a morte como ideia que vimos mantendo há séculos como problema, sem o termos até hoje resolvido. Há não só o medo individual à morte, mas também uma monstruosa atitude coletiva em relação à morte, tanto na Ásia como nos países ocidentais. Atitude que precisa ser compreendida. E vamos, pois, considerar juntos essa importante questão. Quando consideramos um vasto e importante problema, as palavras só têm o fim de possibilitar a comunicação, a comunhão entre nós. Mas as próprias palavras podem facilmente tornar-se um obstáculo quando se está tentando compreender esta profunda questão da morte, a menos que lhe dispensemos atenção completa e não tratemos apenas verbal, leviana ou intelectualmente de descobrir uma razão para a sua existência. Antes ou mesmo no processo de compreender essa coisa extraordinária chamada morte, teremos também de compreender o significado do tempo, outro fator importante em nossa vida. O pensamento cria o tempo, e o tempo controla e modela nosso pensamento. Estou empregando a palavra tempo não apenas no sentido cronológico, ontem, hoje e amanhã, mas também no sentido psicológico, o tempo que o pensamento inventou para alcançar, realizar, adiar. Ambos, o tempo cronológico e o tempo psicológico, são fatores em nossa vida, não? Precisamos estar cônscios do tempo cronológico, pois de outro modo não poderíamos nos reunir aqui às 11 horas. O tempo cronológico é evidentemente necessário nos eventos de nossa vida. Esta é uma questão simples e clara que não há necessidade de examinarmos muito profundamente. Assim, o que temos de explorar, discutir e compreender é o processo psicológico que chamamos tempo. Por favor, como tenho dito em cada uma de nossas reuniões,
Se você se limitar a escutar as palavras, acho que não poderemos ir muito longe. Em geral, somos escravos das palavras e dos conceitos, ou fórmulas resultantes de combinações de palavras. Não faça pouco caso disso, pois cada um de nós tem sua fórmula, conceito, ideia e ideal, racional, irracional ou neurótico, em conformidade com o qual estamos vivendo. A mente se está orientando por um certo padrão, uma determinada série de palavras combinadas em conceito ou fórmula. Isso é verdade em relação a cada um de nós, e não nos enganamos a esse respeito. Existe uma ideia, um padrão, segundo o qual estamos moldando a nossa vida. Mas se desejamos compreender essa questão da morte e da vida, tende a desaparecer definitivamente todas as fórmulas, padrões e ideações, que só existem porque não compreendemos o viver. O homem que está vivendo total e completamente sem medo, nenhuma ideia tem a respeito do viver. Sua ação é pensamento e seu pensamento é ação. Não são duas coisas separadas. Mas porque tememos a coisa chamada morte, a separamos da vida. Colocamos a vida e a morte em dois compartimentos estanques, separados por largo espaço. E vivemos em conformidade com a palavra, a fórmula do passado, a tradição do que foi, e a mente que se acha enredada nesse processo nunca terá a possibilidade de ver todas as implicações da morte e da vida, nem tampouco compreender o que é a verdade. Se investigando junto comigo essa questão, está investigando como cristão, budista, hinduísta ou o que quer que seja, você verá completamente confuso. E se para essa investigação trouxer o resíduo de suas numerosas experiências, o conhecimento adquirido dos livros e de outras pessoas, também assim não só ficará desapontado, mas também algo confuso. O homem que realmente deseja investigar deve estar, em primeiro lugar, livre de todas essas coisas, que constituem seu background, seu cabedal. E aí se encontra a nossa maior dificuldade. Precisamos nos libertar do passado, mas não como reação, porque sem essa liberdade não é possível descobrir-se nada novo. A compreensão é liberdade. Mas, como disse há dias, muitos poucos de nós desejamos ser livres. Preferimos viver numa protetora estrutura construída por nós mesmos ou pela sociedade. Toda perturbação que se verifica dentro desse padrão nos causa grande inquietação e, a nos vermos perturbados, preferimos uma vida de negligência, morte e declínio. Para investigarmos essa imensa questão da morte, não só devemos estar cônscios, sem escolha, de nossa escravidão às fórmulas, aos conceitos, mas também de nossos temores, nosso desejo de continuidade, etc. Para investigar, é necessário chegar ao problema de maneira nova. Note, por favor, que isso é muito importante. A mente deve estar lúcida e não embargada por nenhum conceito ou ideia, para podermos examinar uma coisa tão extraordinária como deve ser a morte. A morte deve ser algo extraordinário, e não essa coisa que procuramos enganar e que tanto tememos. Psicologicamente, somos escravos do tempo, que é a memória de ontem, do passado, com todo o seu acúmulo de experiências. Não só a nossa memória como pessoa particular, mas também a memória do homem coletivo, da raça, do homem através das idades. O passado se constitui dos sofrimentos do homem, individuais e coletivos, de suas aflições, alegrias, sua tremenda luta com a vida,
com a morte, com a verdade, com a sociedade, e tudo isso é o passado, o ontem, milhares de vezes multiplicado, e para quase todos nós, o presente é o movimento do passado para o futuro. Não há essas divisões rigorosas de passado, presente e futuro. O que foi modificado pelo presente é o que será. Isso é tudo o que sabemos. O futuro é o passado, modificado pelos acidentes do presente. O amanhã é o ontem, remodelado pelas experiências, as reações e o conhecimento de hoje. E a isso chamamos tempo. O tempo é a coisa que foi construída pelo cérebro, e este, a seu turno, é resultado do tempo de milhares de dias passados. Todo pensamento é resultado do tempo, reação da memória de ontem, das ânsias, frustrações, fracassos, sofrimentos, iminentes perigos. E com esse fundo, consideramos a vida, consideramos todas as coisas. Se há Deus, se não há, qual a função do Estado, a natureza das relações, como superamos ou nos ajustamos ao ciúme, à ansiedade, ao sentimento de culpa, ao desespero, ao sofrimento. Todas essas questões consideramos com aquele fundo temporal. Bem, o que quer que consideremos com esse fundo se desfigura, e quando é muito grande a crise que nos exige atenção, e a olhamos com os olhos do passado, atuamos neuroticamente, como faz a maioria de nós, ou construímos para nós mesmos uma muralha de resistência a ela, a crise. Tal é o inteiro processo de nossa vida. Note, por favor, que estou expondo tudo isso verbalmente, mas se olhar apenas as palavras e não observar o seu próprio processo de pensar, e isso significa ver tais como você é, então não levará, ao sair daqui nessa manhã, uma compreensão completa da morte. E essa compreensão é necessária para que possa ficar livre do medo e ingressar numa esfera completamente diferente. Como vimos, estamos perenemente traduzindo o presente em termos do passado, e desse modo conferindo continuidade ao que foi. Para a maioria de nós, o presente é a continuação do passado. Nos encontramos com os sucessos diários de nossa vida, que têm sempre sua novidade, seu significado, com o peso morto do passado, criando dessa maneira aquilo que denominamos futuro. Se tiver observado sua própria mente, não apenas a consciente, mas também a inconsciente, saberá que ela é o passado, que nela nada existe de novo, nada que não esteja corrompido pelo passado, pelo tempo. E há aquilo que chamamos o presente. Existe um presente não contaminado pelo passado? Existe um presente que não condicione o futuro? Provavelmente, talvez você nunca tenha pensado nisso, e teremos de examiná-lo um pouquinho. Em geral, só queremos viver no presente porque o passado é tão pesado, tão oneroso, tão inesgotável, e o futuro tão incerto. A mente moderna diz: vivei completamente no presente. Não se preocupe com o que irá acontecer amanhã, porém vivei para hoje. A vida, de qualquer maneira, é tão aflitiva e já nos bastam os males de um só dia. Portanto, vivei cada dia completamente e esquecei tudo mais. Isso, obviamente, é filosofia do desespero. Ora, é possível viver-se no presente sem se trazer para ele o tempo, que é o passado? De certo, só podemos viver nessa totalidade do presente quando compreendemos a totalidade do passado. Morrer para o tempo é viver no presente. E só se pode viver no presente após compreender-se o passado, e que significa que devemos compreender nossa própria mente.
Não apenas a mente consciente, que frequenta diariamente o escritório, que acumula conhecimentos e experiência, que tem reações superficiais, etc., mas também a mente inconsciente, na qual estão sepultadas as tradições acumuladas da família, do grupo, da raça. Sepultado no inconsciente se acha também o imenso sofrer do homem e o medo à morte. Tudo isso é o passado, que é você mesmo, e deve compreendê-lo. Se o não tiver compreendido, se não tiver investigado os movimentos da sua própria mente e coração, de sua avidez e sofrimento, se não se conhecer completamente, não poderá viver no presente. Viver no presente é morrer para o passado. No processo de compreensão de nós mesmos, nos tornamos livres do passado, que constitui o nosso condicionamento de comunista, de católico, protestante, hinduísta, budista, o condicionamento que nos foi imposto pela sociedade e por nossa própria avidez, inveja, ânsias, desesperos, pesares e frustrações. É nosso condicionamento que dá continuidade ao eu, ao ego. Como outro dia apontei, se não conhece a você mesmo, tanto os seus estados conscientes como os inconscientes, toda a nossa investigação se desviará, receberá uma tendência. Não terá base para o pensar racional, claro, lógico e são. O nosso pensar seguirá um certo padrão, uma certa fórmula ou sistema de ideias. Mas isso não constitui o pensar verdadeiro. Para se pensar lúcida e logicamente, sem se tornar neurótico, sem se deixar prender a nenhuma forma de ilusão, é necessário compreender todo esse processo da própria consciência, construído pelo tempo, pelo passado. Mas pode-se viver sem o passado? Isso, por certo, é morte. Entende? Voltaremos à questão do presente após vermos por nós mesmos o que é a morte. O que é a morte? Eis uma pergunta que interessa a moços e velhos. Portanto, faça a você mesmo. A morte significa apenas o findar do organismo físico? É disso que temos medo? É nosso corpo que desejamos que continue a existir? Ou é por uma outra forma de continuidade que ansiamos? Todos percebemos que o corpo, a entidade física, se gasta pelo uso, por ação de várias pressões, influências, conflitos, ânsias, exigências, sofrimentos, e alguns provavelmente gostariam que, se pudesse, fazer o corpo durar 150 anos ou mais. E é possível que os médicos e cientistas possam juntos encontrar, afinal, uma maneira de prolongar a agonia em que, em regra, vivemos. Mas, mais cedo ou mais tarde, o corpo morre. O organismo físico chega ao fim. Como qualquer máquina, acaba por desgastar-se. Para a maioria de nós, a morte é algo muito mais profundo do que o findar do corpo. E todas as religiões prometem uma certa espécie de vida além da morte. Ansiamos por uma continuidade, queremos uma garantia de que algo subsistirá após a morte do corpo. Esperamos que a psique, o ego, esse ego que muito experimentou, lutou, adquiriu, aprendeu, sofreu e gozou, esse ego que no Ocidente se chama alma e que tem outro nome no Oriente. Esperamos que esse ego subsista. Assim, o que nos interessa é a continuidade e não a morte. Não queremos saber o que é a morte. Não queremos conhecer o extraordinário milagre, a beleza, a profundeza, a vastidão da morte. Não desejamos investigar essa coisa que desconhecemos.
O que queremos é só subsistir. Dizemos, eu que vivo há 40, 60, 80 anos, eu que tenho minha casa, minha família, meus filhos e netos, eu que há tantos anos frequento diariamente o escritório, eu com minhas contentas e apetites sexuais, quero continuar a viver. Só isso nos interessa. Sabemos que a morte, que é inevitável no findar do corpo físico, e por conseguinte dizemos, preciso de uma garantia da continuidade de mim mesmo após a morte. Eis porque temos crenças, dogmas, ressurreição, reencarnação, 1001 maneiras de fugir à realidade da morte. E quando nos vemos em guerra, erguemos cruzes em intenção dos desventurados que tombaram. Essa coisa vem acontecendo há milênios. Bom, em verdade, nunca nos aplicamos de corpo e alma a investigar o que é a morte. Dela, só nos abeiramos com a condição de nos ser garantida a continuidade numa vida futura. Dizemos, desejo que o conhecido continue existente. E esse conhecido são nossas qualidades, nossas capacidades, a nossa lembrança de nossas experiências, de nossas lutas, preenchimentos, frustrações, ambições, e também o nosso nome e nossas posses. Tudo isso é o conhecido, que desejamos que continue a existir todo inteiro. Uma vez que nos seja dada a certeza dessa continuidade, talvez então desejemos investigar o que é a morte e se existe o desconhecido, que deve ser algo maravilhoso que cumpre descobrir. Está vendo, pois, a dificuldade que desejamos é a continuidade, e nunca perguntamos a nós mesmos o que é que constitui a continuidade, que dá origem a essa cadeia, esse movimento da continuidade. Se observar bem, verá que é o pensamento e nada mais, que nos dá a noção da continuidade. Por meio do pensamento, você se identifica com sua família, sua casa, seus quadros ou poesias, com seu caráter, suas frustrações, suas alegrias. Quanto mais pensa num dado problema, tanto mais fortalece a raiz e a continuidade desse problema. Se gosta de alguém, pensa nessa pessoa, e esse próprio pensamento dá a noção de continuidade no tempo. É claro que deve pensar, mas você é capaz de pensar momentaneamente e depois abandonar o pensamento? Se não disser, eu gosto disso, é coisa minha, é meu quadro, uma expressão da minha personalidade, meu Deus, minha mulher, minha virtude, e quero conservá-lo. Se não disser tal coisa, não teria nenhum sentimento de continuidade no tempo, mas nunca pensa em cada problema de maneira clara e completa. Há sempre o prazer que deseja conservar e a dor que deseja se livrar, o que significa que pensa em ambas essas coisas, e assim o pensamento dá continuidade a ambas. O que chamamos pensamento é a reação da memória, da associação. Essencialmente é a mesma coisa que a reação de um computador, e chega ao ponto em que por você mesmo percebe a verdade disso. Em geral, não desejamos descobrir por nós mesmos o que é a morte. Pelo contrário, desejamos continuar a existir no conhecido. Se morre meu irmão, meu filho, minha mulher ou marido, fico aflito, sozinho a me lastimar, e sendo isso o que chamo sofrimento. E sigo vivendo nesse perturbado, confuso e lastimável estado. Separa a morte da vida, desta vida de disputas, amarguras, desespero, desilusões, frustrações, humilhações, insultos, porque esta é a vida que conheço,
e a morte que eu desconheço. A crença e o dogma me satisfazem até morrer, e é isso que, em geral, nos acontece. Bem, esse senso de continuidade que o pensamento dá à consciência é inteiramente superficial, como se pode ver. Nele não há nada de misterioso ou de nobilitante, e ao compreender o seu total significado, pensará quando necessário, clara, lógica, sãmente, sem sentimentalismo, sem a constante ânsia de preenchimento, de ser ou vir a ser alguém, e saberá então viver no presente. E viver no presente significa morrer de momento a momento. Será então capaz de investigar por que sua mente, nada temendo, não tem ilusões. Ser sem ilusões é absolutamente necessário, e só há ilusões enquanto existe medo. Não havendo medo, não há ilusão. Nasce a ilusão quando o medo se enraiza na segurança. Segurança na forma de determinada relação, de uma casa, uma crença, ou na forma de posição de prestígio. O medo cria a ilusão. Enquanto existe medo, a mente estará enredada em várias formas de ilusão e, portanto, nenhuma possibilidade terá de compreender a morte. Vamos agora investigar o que é a morte. Eu, pelo menos, o vou investigar, expor, mas vocês só compreenderão a morte, só poderão com ela viver completamente e conhecer-lhe a profundeza, o significado pleno, quando não tiver medo e, portanto, nenhuma ilusão. Estar livre do medo é estar vivendo completamente no presente, e isso significa que não se está funcionando mecanicamente no hábito da memória. De modo geral, estamos interessados na reencarnação ou em saber se continuaremos a viver após a morte do corpo. E tudo isso é muito fútil. Já compreendemos a futilidade desse desejo de continuidade? Percebemos que é cinicamente o processo do pensar, a máquina do pensamento, que exige a continuidade? Uma vez que tenha percebido esse fato, compreenderá a extrema superficialidade, a estupidez de tal exigência. O eu subsiste após a morte? Que importa isso? E que é esse eu que deseja continuar existindo? Nossos prazeres e sonhos, nossas esperanças, desesperos e alegrias, nossas posses e o nome de que somos portador, nosso insignificante caráter e o conhecimento que adquirimos em nossa vida angustiada, estreita, conhecimento que foi acrescentado pelos professores, pelos literatos, pelos artistas, e isso que deseja que subsista? Só isso. Bom, quer seja velho, quer seja moço, tende a acabar com tudo isso, estipá-lo radicalmente, cirurgicamente. À maneira do operador com seu bisturi, a mente se torna, então, sem ilusão e sem medo. Portanto, é capaz de observar e de compreender o que é a morte. O medo existe por causa do nosso desejo de conservar o conhecido. O conhecido é o passado vivente no presente e a modificar o futuro. Assim é a nossa vida, dia após dia, ano após ano, até morrermos. E como pode essa mente compreender que aquilo não tem tempo, que não tem motivo, que é totalmente desconhecido? Compreende? A vida é o desconhecido. E vocês têm a ideia a respeito dela. Evita encarar a morte ou trata de racionalizá-la, dizendo-a inevitável, ou tem uma crença que te dá um consolo, esperança. Mas só a mente amadurecida,
a mente sem medo, sem ilusão e sem essa estúpida busca de autoexpressão e de continuidade, só essa mente pode observar e descobrir o que é a morte, já que sabe viver no presente. Preste atenção a isso, por favor. Viver no presente é viver sem desespero, porque não há apego ao passado, nem esperança para o futuro. Portanto, a mente diz, o hoje me basta. Ela não foge ao passado, nem fecha os olhos ao futuro, porém compreendeu a totalidade da consciência, que não é só individual, mas também coletiva, e, portanto, não existe nenhum eu separado da multidão. Com a compreensão total de si própria, compreendeu a mente tanto particular como universal. Portanto, rejeitou a ambição, o preconceito, o prestígio social. Tudo isso desapareceu da mente que está vivendo toda no presente e, portanto, morrendo a cada minuto do dia. Para tudo o que se tem é conhecido. Vereis, então, que se tiver chegado até aí, que a morte e a vida são uma só coisa. Está vivendo totalmente no presente, completamente atento, sem escolha, sem esforço. A mente está sempre vazia, e desse vazio você olha, observa, compreende, e, portanto, viver é morrer. O que tem continuidade nunca pode ser criador. Só o que finda pode saber o que é criar. Quando a vida é também morte, existe a verdade, a criação. Porque a morte é o desconhecido, como são a verdade e o amor.